A paz do Senhor Jesus, queridos internautas, queridos amigos e amigas do Instagram. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Estamos começando mais uma live. Estamos recebendo aqui o professor Mário Santana, Felipe Godoy, Wesley Correia. São todos bem-vindos, todas bem-vindas. Dentro de alguns instantes, o nosso querido amigo e convidado de honra, que é o historiador Carlos Castro, estará aqui participando desta live, para que nós possamos então falar sobre a história das igrejas Assembleias de Deus no estado do Paraná. Felipe Godoy, bem-vindo. Leila Santos, Tiago Evangelista, Marilda de Jesus. Deus abençoe. O pessoal está entrando, hein? Meus amados, estou só aguardando aqui o irmão Carlos Castro entrar para que possamos tê-lo nessa live. Desta forma, eu quero já de maneira introdutória dizer aos senhores e às senhoras que nós vamos receber aqui no próximo domingo o historiador Mário Santana, que é o administrador oficial do blog e das redes sociais que fazem menção do relevante trabalho Memórias Assembleias de Deus, que tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, no Facebook, que são os mais de 152 mil seguidores. E nós vamos falar domingo que vem, então, sobre a história da Assembleia de Deus na cidade de Joinville, que pertence às terras abençoadas de Santa Catarina. Irmão Oséias, meu querido irmão Oséias Balzaretti, acabou de entrar. O professor Mário diz que está na área. Dessa Neve Santana. Ô, meu querido, tudo bem? Estou aqui aguardando o irmão Carlos Castro entrar. Vou mandar aqui um WhatsApp para ele, porque eu fiz um teste com ele, ele entrou e deu certo. Então, já vou avisar aqui, ó, que eu já estou. Deixa eu mandar uma mensagenzinha para ele aqui. Pode entrar, né, irmão? O irmão Oséias, que acabou de entrar aí também, é um dos administradores, parceiros do Memórias das Assembleias de Deus e um profundo conhecedor da história assembleiana, sobretudo aqui na capital do Paraná, Curitiba, Assembleia de Deus de Missão, Assembleia de Deus Missão. O irmão Oséias já fez conosco uma live parte 1, não deu para falar tudo, né? Então, irmão Oséias, já marcamos a parte 2, que é a continuação da história assembleiana em Curitiba. E em momento oportuno eu darei para vocês a data. Aline Guilherme acabou de entrar. O professor Mário disse que está na expectativa. Eu também estou na expectativa. Estou aguardando aqui o irmão entrar. Vamos lá, vamos aguardar aqui ele entrar. Então, queridos, eu hoje vou ter aqui a companhia do nosso querido historiador, o Carlos Castro, para a gente estar falando da Assembleia de Deus no Ceará. O Dassaniev escreveu que Memórias da Assembleia de Deus é uma fonte de referência e ele diz que ele bebe muito dessa fonte. Ah, muito bem. Parabéns, irmão Dassaniev. As fontes que os historiadores e pesquisadores do Memórias trazem nas publicações são fontes investigadas com muito carinho, com muita atenção, né? E o irmão Mário Santana, que é o responsável, está agradecendo. Olha aí, Dassaniev, mandando o obrigado. A evangelista Rosane e o pastor Éden, com a sua família, o irmão Edinho, Eriquinho, acabaram de entrar, bem-vindos. Tivemos hoje um culto de Santa Ceia muito, muito espiritual, muito assim, edificante na nossa congregação aqui do Jardim Planalto, em Colombo,
região metropolitana de Curitiba. E hoje estivemos trazendo uma palavra de Deus sobre Apocalipse capítulo 4, versos 1 a 11, que é um assunto a respeito do trono de Deus. Irmãos, estou aguardando aí o irmão entrar. Será que o irmão foi arrebatado? Porque é o seguinte, já gastou 5 minutos e o Instagram cronometra 1 hora. E eu acho que não vai dar para falar tudo hoje não. Ah, acabou de entrar, graças a Deus. Ô glória! Eu mandei o convite. Aceita aí para o Instagram dividir a tela. Vamos começar. Na história. Vamos mergulhar na história. Me perdoe aí, por favor, me perdoe. Mas, irmão Carlos, veja bem, eu já quero antecipadamente dizer o seguinte. Não vamos correr, vamos no passo do gado. Certamente não vai dar para falar tudo. E aí, se o senhor topar, a gente fala depois, faz depois uma live parte 2. Mas o Mário Santana, olha o que ele escreveu. Ele diz que o senhor é um homem difícil. Fala alguma coisa para ele. Quem foi que falou que eu sou difícil? O Mário Santana. Rapaz, o Mário Santana, ele é o meu algoz. Esse rapaz, ele precisa vir ao Ceará para a gente amarrar as camisas e pegar a peixeira, porque cearense, você sabe que é caba brabo, né? Caba brabo. Tem que amarrar as camisas, cada um com a peixeira na mão, aí a coisa vai dar certo. Aí ele vai saber quem é o cearense, porque ele fica fazendo pouco caso de cearense, rapaz. Não sabe ele que foi cearense tem em todo lugar do mundo tem um cearense. Cearense é desbravador, o cearense é um homem corajoso, e a gente está aqui para falar desse povo cearense, que é uma bênção. Um abração aí para o meu amigo pastor Mário. Mário é gente fina demais. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele é cearense. E um dia, ele falou no Belém, eu estava nesse culto, que era uma reunião de obreiros, estudo bíblico, ele falou assim, eu sou cearense, e Deus chamou os cearenses para trabalhar na seara do Senhor. E eu quero dizer para o Senhor que eu sou paulista, mas eu tenho sangue de baiano e de pernambucano. E pernambucano está logo ali, pertinho do Ceará. Então, irmão Carlos, primeiramente eu quero registrar aqui o meu agradecimento pela sua prontidão em atender o nosso singelo convite. É uma honra tê-lo aqui. Também quero dizer da importância, da relevância do trabalho que o senhor tem feito no que tange ao resgate da memória assembleiana, sobretudo no contexto cearense. Então, aqui eu quero deixar uma palavra de louvor, de agradecimento e de reconhecimento pelo importantíssimo trabalho que o senhor tem feito. E agora, de bate pronto, vamos acelerar e vamos tocar o barco. Ah, dá esse giro aí. Fala pra gente, o senhor não está na sua casa, né? Na verdade, eu estou aqui nas dependências do museu. A minha casa era grande demais para 3 pessoas, que é eu, minha esposa, eu tenho 2 filhos, mas um já se casou e eu fiquei só com uma filha em casa. Então, a minha casa era muito grande para 3 pessoas, porque ela é duplex. Aí eu aproveitei a casa de cima, o duplex, para a gente morar, e aproveitei a de baixo para a gente fazer o museu. São 200 metros quadrados, e a gente, olha aí, só para vocês terem uma ideia aqui. Dá um giro 360 graus aí. Olha aqui, olha um giro aqui no museu aqui. Essa primeira ala que eu estou mostrando para vocês, todas essas fotografias, elas são originais, não são cópias, são originais, e elas retratam a história fotográfica do pentecostalismo aqui no estado do Ceará. Como, mais precisamente, as Assembleias de Deus, que tratamos do movimento pentecostal. Então, tudo isso aqui é a história viva
desses pioneiros. Eu vou tirar aqui, vai mexer um pouco, Não, não tem problema. mas eu... Dá um giro 360 graus aí. Pronto, ó, inclusive eu estava até varrendo aqui, aproveitando para varrer um A vassoura pertence à história da Assembleia de Deus também. Isso, olha, então aqui, ó, tudo isso aqui são fotos originais, fotos da década de 30, da década de 40, fotos convencionais. É possível ver aí? Com clareza? Dá para ver? Claro que dá. Dá para ver. Olha, essa foto aqui, por exemplo, é a foto do primeiro pastor consagrado aqui no estado do Ceará, pastor Vicente de Sales Bastos. Ele foi consagrado pelo Gunnar Wingren em 1915. Deixa eu ver aqui se dá para me ver aqui. Não, esse aqui está aqui. É ele aqui, é esse aqui. Falecido em 1936. E essa aqui é a nossa pioneira, Maria de Nazaré. Dá para ver aí direitinho? Essa Maria de Nazaré é a irmã da Celina Albuquerque? Não, na verdade ela Essa não é irmã, ela não é irmã de Celina Albuquerque. Não é? Ela é a companheira mais direta de Celina Albuquerque, porque ela se desprendeu dos pais dela e ela ficou morando com a Celina. Ela tinha uma casa em Belém do Pará, que era acolhedora das irmãs, né, sem marido, que entregaram a sua vida para o Evangelho, e nesta casa ela residiu, e nos últimos dias da Celina também, eles residiram juntos. Eu tenho um livro aqui no nosso museu, que é um livro dos 50 anos da comemoração do centenário em Tapajé, ou do cinquentenário em Belém. E esse livro é em inglês e português. E neste livro tem uma foto da casa, eles chamam de casa pensão, não é uma casa que acolhia estas irmãs. E elas, inclusive tem uma foto dessa casa, e a Nazaré está na frente desse ambiente, nessa foto. E eu tenho esse livro aqui, inclusive muita coisa antiga. Já que a gente está no museu, a gente vai já voltar para a história, mas isso aqui são peças históricas que a gente colheu durante a pesquisa. Esse serrote aqui, ó, que é um serrote enorme, como vocês podem ver aí, né? Olha, ele dá quase 2,40 metros, é chamado de Serra Traçador, e foi desses dois pioneiros aqui que eu colhi no Vale do Curu, na cidade aonde nasceu José Wellington Bezerra da Costa, que, para minha felicidade, eu também sou curuense. Eu nasci em 1961, na cidade onde nasceu José Wellington Bezerra da Costa. A história do Ceará, ela passa por um processo muito lindo, muito bacana, muito delicado, cheio de muitas histórias. Inclusive, eu tenho a felicidade, eu não sou tão importante quanto, mas nós temos algumas figuras importantes ali no São Luís do Curu, né? Que foi onde o nosso pastor José Wellington Bezerra nasceu. Olha, eu tenho vitrines aqui, porque elas não estão com as luzes acesas, pastor William. E esses objetos aqui são objetos históricos de uma viagem que o pastor Emiliano Ferreira da Costa fez para a 10ª Conferência Mundial Pentecostal, rapaz. E ele passou por Israel, aí ele trouxe pedra do túmulo de Jesus, areia do túmulo de Jesus, água do Mar da Galileia, se bem que água tudo é igual, né? Mas fazia parte do simbolismo da viagem dele, trazer água desses locais. Ele trouxe água do Poço de Jacó, água do Mar Morto, água do Mar da Galileia, água do Rio Jordão. Então, ele fez uma viagem histórica demais.
e ele colocou isso engarrafado. Inclusive, muita gente deve ter consumido o crush. Só a garrafa crush já é um achado incrível. E nessa garrafa de crush, é inclusive uma mini crush, não era nem a garrafa maior, era uma mini. Ele trouxe água do Mar Morto. E Só uma pergunta, irmão Carlos. Pois não. Só um minuto. Tem um internauta aí, que é o irmão Felipe Godoy, ele está perguntando para o senhor se o senhor está se referindo ao abrigo Etelvina Bloise. Isso, exatamente a esse abrigo. É exatamente aí. Muito obrigado pela ajuda. É exatamente esse abrigo. É exatamente esse abrigo aonde as pioneiras terminaram a sua existência. E essa Maria de Nazaré, a história dela se confunde com a história do Ceará, porque ela era cearense. Ela foi para o Belém do Pará. Eu não sei se o contexto histórico que o senhor tem aí para perguntar já entra dentro desse contexto. É o seguinte... Não sei se posso falar dela agora ou se a gente começa de outra forma. Pode. Inclusive, eu te perguntar uma coisinha bem rapidinho para o senhor responder. É assim, ó, vapt-vupt, que nem fazer o Chico Anísio. Como é que nasceu no seu coração o amor pela história? Por todo esse processo de construção e de pesquisa. Como é que essa chama nasceu no senhor? Como é que foi isso? Pronto, é o seguinte, eu comecei em 1994 a produzir um jornal aqui no estado. O jornal é o jornal Voz no Deserto. Esse jornal eu comecei a colher, inclusive a gente tem 270 edições desse jornal. Então eu comecei a colher toda a informação histórica através de eventos aqui do estado. E certa vez eu me deparei com um obreiro, que o nome dele era Joaquim Isidório Neto, ele era tesoureiro aqui do Tempo Central. E eu falando com ele, querendo fazer assim, uma biografia desse homem aqui, Vicente de Sales Basto, esse aqui, o primeiro pastor consagrado, porque eu tinha encontrado essas informações no livro do pastor José Teixeira Rego, que ele escreveu em 1942. E o livro dizia que o pastor Vicente de Sales Basto havia se desviado e em seguida falecido. Aquela informação foi o suficiente para mim ter um sentimento de compaixão por aquele acontecimento. E eu fui atrás dessa história. Eu fui atrás de conhecer essa história do Vicente Sales Basto. Foi nessa busca da história do Vicente Sales Basto que nasceu a ideia de entrar na pesquisa, porque era muito difícil encontrar informação dele. Depois de 2 anos e meio de pesquisa, eu encontrei um filho dele. E quando eu fiz a entrevista com o filho dele, banhado em lágrimas, disse: o meu pai nunca se desviou do Evangelho. Ele contou a história de forma detalhada do pai dele, das coisas que ocorreram naquela época. Então, eu fiquei sabendo de uma história que o pastor Teixeira Rego, com certeza, publicou, porque ele usou de uma informação verbal. Eis aí a questão. A história verbal, ela às vezes, ela se torna assim, muito... se você não tiver realmente certeza das coisas que acontecem, você pode estar publicando algo que vai transferir uma história diferente daquela que aconteceu. Uma coisa é você encontrar a história verbal contada por alguém que não seja do ramo, ou seja, da linhagem familiar, e aquela pessoa vai contar uma história que ela já recebeu de um terceiro. Aquele terceiro já recebeu de um outro. Então, essa história ela vai sofrendo alterações ao longo da caminhada,
E eu acredito que foi isso que aconteceu com o nosso guerreiro, pastor José Teixeira Rego. Não foi por maldade, absolutamente, mas o certo é que eu obtive a informação real do nosso guerreiro, pastor Vicente Sales Bastos, que faleceu em 1936 e era contemporâneo de Gunavinde, 1873, mais ou menos, por aí, foi a data de nascimento dele. Então, respondendo à sua questão, foi exatamente isso. Eu me vi no direito, na obrigação de correr atrás da verdade, da história, contada por alguém que fosse familiar, e foi o resultado que nós obtivemos, né? Ok. Na obra publicada pelo Emílio Conde, que é da década de 60, 1960, e a obra publicada pelo Joanir de Oliveira, em 1995, ambos dizem que a Maria de Nazaré chega em 1914 e se torna pioneira assembleiana no estado cearense. Essa informação desses dois autores coincide com as suas pesquisas que o senhor tem feito aí sobre a questão de quem foi o pioneiro ou a pioneira das Assembleias de Deus no estado do Ceará? Com relação ao ano, eles nunca publicaram um mês, nem mês e nem dia. Eles publicaram 1914. Isso, correto, só o ano. Pela contagem do ano, foi exatamente esse, 1914. Pois bem, mas a minha pesquisa ela foi mais profunda. Eu tive bastante contato, isso por volta de 2010, 2009, 2010, com a Igreja de Belém, e eles me enviaram uma informação e uma data de uma oferta que tinha sido recolhida para enviar para o Ceará, exatamente para Maria de Nazaré. E que esta oferta era de setembro, era o mês de setembro. Aí eu tinha como que essa oferta fosse um mês que ela tinha chegado aqui, porque se ela tinha recebido uma oferta em setembro, para vir para se deslocar para a missão, para o Ceará, ele disse, não, então vai ser setembro. Só que quando a gente puxava a data original da fundação, feita por Adriano Nobre, era do dia 20 de julho de 1914. Se era 20 de julho, então a Maria de Nazaré ela já estava aqui, porque foi ela quem enviou um telegrama para Belém falando do que ela tinha conquistado aqui através da sua pregação a respeito do batismo com o Espírito Santo, de duas congregações da Igreja Presbiteriana que existiam no Ceará. Eu estive nesses locais, aonde haviam estas igrejas, que uma funcionava em uma localidade por nome de Sítio Santana, 18 quilômetros da cidade de Itapajé, e a outra, Fazenda Lagoinha, distante em torno de 12 quilômetros de Itapajé. Então, esses irmãos, eles eram presbiterianos independentes. IPI. Independente. Então, com a história, ela tem muitas ramificações, a gente ainda tem muitos tripés aí para colocar, para formatar, deixar a história bem mais segura com relação à história da Igreja do Ceará. Então, só concluindo, a Nazaré, eu cheguei a informações de que ela chegou aqui no mês de junho de 1914, ok? Junho de 1914. Então, veja bem, em 1903, ocorre a cisão na IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e surge o fragmento
que é a IPI, a Independente. 11 anos depois, 1914, nós temos então aí, pelas suas pesquisas mais aprofundadas, Maria de Nazaré, em junho de 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial. E o senhor tem aí a informação da oferta que a Igreja do Belém do Pará enviou para ela em setembro do mesmo ano. Ou seja, ela chegou em junho, julho, agosto, setembro, 3 meses depois. Aí, irmão Carlos, nos mostra a linha do tempo. Qual foi o primeiro pastor que assumiu os trabalhos no Estado? E qual a primeira cidade do Estado onde a igreja ela tem a sua base, o seu start, o seu ponto de partida? Ok. Então, é o seguinte. Quando a gente, para me dar essa informação precisa para o senhor, eu precisaria voltar um pouquinho, não é nem voltar no tempo, mas interagir com o senhor em relação à história de um personagem chamado Gunnar Wingren. Ok. Ok? Porque o Gunnar Wingren, ele veio para o Ceará em 1914, muito embora o livro do Ivar Wingren, que é o filho dele, o livro do Ivar Wingren, ele faça relatos aqui no Ceará apenas de 1915 e não escreve praticamente nada de 1914. Então o senhor vai falar agora do Gunnar Wingren. Porque é o seguinte, para mim informar a presença do cearense Adriano de Almeida Nobre, que também era cearense e que foi o fundador, enviado pela Igreja de Belém, seria melhor eu colocar logo essa base, essa informação do Gunnar Wingren, tanto para o senhor entender como para os irmãos que vão ouvir o vídeo depois, não ficarem assim, meio que sem entender muito a história. Então, veja bem, eu formulei uma pergunta do Gunnar Wingren, então eu já vou jogar a pergunta, o senhor responde a minha pergunta e desenvolve a história como o senhor quiser bem. Perfeito, perfeito. Qual o maior fragmento histórico que permitiu desvendar a passagem do Gunnar Wingren no estado do Ceará? Pronto, é exatamente essa pergunta que eu tenho que descaroçar ou desenrolar. Gostei do descaroçar. É um termo cearense? Descaroçar. Não, aqui a gente tem a espiga de milho, né? Eu descarocei demais a espiga de milho, baja de feijão, fiz isso demais aqui. O linguajar cearense é rico demais, é muito rico. Linguajar cearense. O linguajar cearense, né? Inclusive, o cearense, aonde ele está, ele tem um cartão de visita, né? Que é um grito. Aí eu não vou nem fazer o grito aqui. Faz o grito, faz o grito. É aquele negócio lá, né? Ele está no meio da multidão, ele dá um grito. Coisa de bagunceiro. Como é que é? Faz aí. Eu não me peço para fazer uma coisa que eu nunca fiz, homem. Mas o senhor que falou. Assim, ó, ele faz assim mais ou menos. Mais ou menos assim. Todo mundo vai saber que é um cearense que está embutido ali naquela multidão. Né? É um grito de chacorrice, né? É assim meio engraçado, porque é o humorismo cearense, né? Na verdade, o humorismo cearense é muito rico, o humorismo cearense. E nós temos muitos humoristas renomados no Brasil de origem cearense. Isso. Já que a gente fosse falar, Renata Aragão, Tiririca, quem mais? O Tom Cavalcante também é? O Cavalcante, Chico Anísio. Chico Anísio. Tudo é cearense, meu filho. A veia cearense na parte cômica é forte. É forte. É uma veia cômica. Está no sangue dos nossos conterrâneos. É verdade, verdade. E na verdade, a gente está querendo encontrar esses cearenses, né? Eu lamento muito o trabalho que a gente faz, pastor William, se a história, e a gente não vê muita gente interessada
em conhecer, em buscar o conhecimento. Eu vejo as suas lives, as lives que o senhor faz, era para ter 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas assistindo. A gente está trabalhando em quê? A gente está trabalhando o conhecimento. A gente está buscando levar o conhecimento para as pessoas. Mas, por incrível que pareça, as pessoas preferem olhar figurinhas, olhar vídeos para rir, só brincadeira, né? Um humorismo em si. Mas, voltando à nossa história, que é o nosso... Vamos Que lá, é qual o fragmento histórico mais relevante que permitiu a passagem do Gunnar Vingre no estado do Ceará? Eu acredito que essa pergunta ela tem uma importância para o senhor destrinchar essa parte dos primórdios assembleanos no Ceará. Pronto, ela é muito pertinente, ela é muito pertinente. Ela, inclusive, ela foi útil, foi muito útil para mim entender o livro, a história do próprio filho do Ivar Vingre, né? Do Gunnar Vingre, que era o Ivar Vingre que produziu aquele livro do pai dele. Pois bem, nas minhas pesquisas, eu pesquisei durante um ano e meio, mais ou menos, os jornais da Presbiteriana Independente. A minha fonte de pesquisa para esse livro aqui, por exemplo, que é o livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, eu pesquisei durante 3 anos. Eu fiz, para fazer esse livro, eu fiz em torno de 70 entrevistas com pioneiros que variaram a idade entre 80 anos e 111 anos. Entre 80 e 111 anos. Eu fiz a entrevista do pastor mais antigo que eu fiz aqui, entrevista, foi de 111 anos, que ele chegou a ser batizado pelo Vigil Smith, em Pernambuco, em Bodocó, em Pernambuco. Então, esse livro aqui, ele consumiu 3 anos do meu tempo, e eu li muitos livros, muitas pesquisas, e, pois bem, mas um fragmento que mais permite clarear, dar uma clareada na nossa história do pentecostalismo no estado do Ceará, foi uma reportagem que um pastor, por nome de Alípio do Vale, que pastoreava a igreja presbiteriana do Maranhão, isso em 2014, esse pastor Alfredo Alípio do Vale, ele embarcou no Paquete Acre, que era o navio que o Gunnar Vingre veio para o Ceará em dezembro de 1914, e ele embarcou junto com o missionário Gunnar Vingre. Este embarque, aí para você ver como é que é a história quando você absorve o conhecimento através da pesquisa. Esse Alfredo Alípio do Vale, em 1912, era pastor das igrejas presbiterianas em Itapajé. A igreja do Sítio Santana e a igreja da Fazenda Lagoinha. Essas duas igrejas, ele conhecia a fundo esse trabalho da Lagoinha. Inclusive, eles haviam feito uma reunião no Maranhão, e naquela reunião haviam algumas pessoas de Itapajé participando, e falou para Alfredo Alípio do Vale que ele ia ter uma área de terra em Itapajé, os irmãos iriam doar vacas para que ele pudesse, com aquelas vacas, se manter, criá-las e se manter para o mantimento dele, e suporte para ele ficar direto em Itapajé, cuidando da igreja presbiteriana independente. Itapajé, naquela época, era conhecida como São Francisco de Uruburetama. Então, esse pastor Alfredo Alípio do Vale, ele era um exímio conhecedor da história dos irmãos em Itapajé.
Só que em 2013, ele foi para o Maranhão. E lá no Maranhão, ele dirigindo lá, em 1914, ele pretendia voltar para o Ceará. Mas quando ele vê o Gunavingre subindo no navio e observa, não sei como, se ele conhecia os pentecostais, né? Ele sabia, com certeza, que a Nazaré havia chegado em Itapajé, porque ele vai desenvolver na sua matéria, e eu vou ler para a gente ver, para a gente conhecer o teor dessa conversa, né, essa conversa aqui, ela é simplesmente um achado que a história da igreja do Ceará passa por ela. Não existe fragmento mais importante para a história da Igreja Assembleia de Deus do Estado do Ceará do que esta informação passada pelo pastor presbiteriano independente Alfredo Alípio do Vale. É o diferencial, pastor Weber. Então, moral da história. Depois que a gente mostra para vocês que o Alfredo Alípio do Vale é alguém que conhece a igreja de Itapajé e todos os personagens dessa igreja, que não era pequena, hein? Essa igreja, para a época, não era pequena, porque eu li em uma reportagem que no Sítio Santana ele fez um casamento de 11 pessoas. E tinha quase 200 pessoas nesse culto. Isso em 2012. Então, era muita gente. Então, veja o que ele fala aqui. O texto, na página 111, tá aqui, eu coloquei a foto, eu consegui levantar a foto do Paquete Acre na época. Ok? E o texto diz o seguinte: o texto a seguir, escrito de próprio punho, pelo reverendo presbiteriano, foi editado e publicado no jornal O Estandarte em março de 1915. Março de 1915, essa informação. O fragmento textual é considerado o único que se tem notícia acerca da primeira passagem do fundador do movimento pentecostal no Ceará, depois de 4 dias que ele chegou aqui na nossa terra. Abro aspas para o que fala Alfredo Alípio do Vale. Olha aí. Li algures sobre a heresia pentecostista. Então, ele já inicia o texto dele já batendo pesado em cima dos pentecostais, chamando de heresia. Ele já bateu forte, né? Aí ele diz assim, ó, um órgão intitulado Chile Pentecostal. Esse órgão aqui, Chile Pentecostal, parece que é um jornal chileno, né? Regido em espanhol. Aí ele dá um ponto aqui, a gente dá um ponto. Narra este periódico uma imensidade de curas fantásticas e profecias conhecidas. Então, ele usa esse argumento publicado por esse jornal, que era exatamente a publicação daquilo que acontecia nos cultos pentecostais. Aí ele diz assim, olha, parecia-me que estava lendo uma revista espiritista. Então ele já faz a relação da coisa espírita ao movimento pentecostal. Ok? Aí mais na frente ele diz, a verdadeira analogia entre essas duas doutrinas, pelo que, ao terminar, disse, nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, ele olhou para o tempo e viu
que a distorção a respeito do evangelho não tinha mudado nada. Para ele, isso aí era uma coisa absurda, né? Absurda. A doutrina, ele vai escrever, a doutrina do anticristo tem mudado de nome simplesmente. A doutrina de anticristo, daqueles que pregam um Cristo que não é verdadeiro, né? Do anticristo, apenas tem mudado de nome. Aí segue-se o texto. O senhor está vendo aí que esse texto ele traz uma exegese muito profunda e nos leva a fazer uma relação de tempo. Porque a gente está falando de um assunto que o movimento pentecostal estava nascendo. Aqui no Brasil, ele tinha apenas 14, 11, apenas 13 a 4 anos só. Né? Aí ele fala mais. Dizem os fanáticos que o Leader Winglen, ou seja, que o líder Winglen, ele fala Winglen aqui, aí entre aspas a gente botou o nome direitinho, que é Wingren, né? Wingren. Ele diz o seguinte, dizem os fantásticos que o Leader Winglen, quando inspirado pelo Espírito do Fogo, que é o Espírito do Fogo, é um poliglota. Fala diversas línguas. Aí ele abre um parêntese aqui. Exceto o português. Fala diversas línguas, mas o português não. Português não. Aí ele fala que lhe foi preciso estudar com o reverendo Justus Nelson. Aí ele fecha o parêntese. Quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram no Brasil, que eles vão ter inicialmente o Adriano Nobre, que leva ele lá para a boca do Ipixuna, e lá o Adriano Nobre vai ensinar as primeiras palavras em português para eles. Tal. Quando eles retornam, o Daniel Berg vai trabalhar como ferreiro, ganhar dinheiro para pagar a escola para o Gunnar Wingre, aprendeu inglês. Então, quem ensinou foi exatamente o Justus Nelson. O Justus Nelson, que era o pastor da igreja, se não me falha a memória, era episcopal, era a igreja do Justus Nelson, era metodista, eu acho, né? E ele foi quem foi o professor deles. Aí, inclusive, está aqui, ele faz um relato aqui. Aí ele diz mais ainda, olha, diz assim, e profetiza sobre o passado. Existe também ali um pastor profeta que ultimamente recebeu o Espírito. Não sei se da água, não sei se do fogo. Aí ele quebra aqui quase como se fosse assim um cascudo mesmo, assim, no Gunnar Wingre. Ele diz assim, olha, esse polichinelo acha-se entre os heresistas, os que praticam heresia, né? É isso que ele quer dizer aqui. Os heresistas. Ele tem jurado fechar a porta da igreja presbiteriana independente. Mas esse transfuga, é uma outra palavra também que ele joga, né? Transfuga. Mas esse transfuga já conheceu que tudo lhe sairá pelo avesso. Ou seja, não vai acontecer o que ele está pensando. Aí aqui vem o texto dele, olha. Quando desembarquei em Belém, fui passageiro no mesmo paquete que o pentecostalista Wingre veio, né? E que seguia aqui para o estado do Ceará. Aí ele diz assim, e o que foi fazer o Wingre no Ceará? Está uma interrogação. O que foi fazer o Wingre no Ceará? Seria alguma revelação?
Parece-nos que teve algum convite especial para guerrear as duas congregações presbiterianas independentes. Nosso Deus guarde a igreja no Brasil. Então, esse assunto aqui, pastor Éder, ele é exatamente o que a gente tem de mais palpável e que melhor representa a nossa história como um todo. Porque por exemplo, o próprio Ivar Vingre achava que o pai dele tinha vindo para o Ceará somente em 1915. É tanto que ele não faz relato nenhum. Porque os relatos que houveram no Ceará, que me foram conhecidos através desse texto, eu não tinha como informar que o Gunavingre veio para cá. Mas, uma vez encontrado esse material, eu procurei o Isael de Araújo, que é o nosso professor, o nosso homem mais direto, conhecedor, um tremendo conhecedor da história do pentecostalismo no Brasil. Ele me enviou a agenda do Gunavingre. E essa agenda do Gunavingre, ela veio exatamente corroborar com aquilo que eu conheci através desse documento da Igreja Presbiteriana Independente escrito pelo Alfredo Alipe do Vale. E a gente percebe que, após o tempo passar, aquilo que foi escrito, que o Vingre veio para fazer, aconteceu ipsiliter. Na verdade, as igrejas presbiterianas deixaram de existir em Itapajé. Não existe mais igreja presbiteriana independente no Itapajé. As duas igrejas se tornaram pentecostais e delas cresceu-se todo o movimento em torno do Estado. E hoje, todo lugarejo do Estado do Ceará tem uma Assembleia de Deus. Apesar daquelas divisões que houveram e tudo mais, que a gente vai chegar lá mais na frente. Então, moral da história. O Estado do Ceará recebe inicialmente a Nazaré em junho. A Nazaré faz a peregrinação, né? Vai para a casa dos seus parentes, no sítio Paudoli. Quando ela diz que é evangélica, não é bem recebida, porque os familiares chotaram ela, jogaram ela para fora, né? Tudo plano de Deus. Porque se a Nazaré tinha ficado com a família dela, ia ganhar apenas uma família. Mas como ela foi expulsa, ela ganhou duas igrejas. Então, a forma como Deus trabalha, depois que você conhece a história, você vai no passo a passo, vai se abrindo, vai clareando os acontecimentos, a história. E isso vai chegando àquilo que a gente tem de história da igreja no Ceará. Então, ela vai ser jogada. Diz a história, diz os antigos, e eu fiz entrevista. Eu fiz entrevista com um irmão que tinha 88 anos, e ele era neto de um escravo que trabalhava na casa do pai Salles. E ele disse que o avô dele falava para ele que aquela mulher chegando na casa dos seus parentes foi bem recebida por 2 dias. Depois que ela se declarou que era pentecostal, aí aquele povo pegou a Bíblia dela e jogou no chão. Pegou a Bíblia dela e jogou lá no chão. Ó, sai daqui. Nós não queremos você aqui. Vá lá para o sítio Santana. É lá que moram os protestantes. E eu estive na casa onde essa mulher esteve, a Maria de Nazaré. Ainda encontrei a casa de pé. Filmei o fogãozinho a lenha que ela com certeza deve ter feito algum chá, alguma coisa. Porque, veja bem, mesmo naquela época, as pessoas tinham o cuidado de receber bem as pessoas. E no quarto, que não era cozinha, era num quarto
chamado de hóspede, ali estava um pequeno fogão de lenha, para ela fazer um chá, alguma coisa, no decorrer da sua moradia, da sua permanência naquela casa. Então, eu achei aquilo incrível. Os armadores eram daquelas forquilhas que eles cortavam na mata e faziam a casa já com aquele gancho para armar a rede. É um negócio assim incrível, sabe? A história, você colhendo ela na fonte, uma coisa belíssima. Mas que história longa, né? Então, ela vai para o Sítio Santana, aí vai acontecer todo esse desenrolar, que os presbiterianos vão crer no batismo com o Espírito Santo, vai ser uma grande festa, e essa grande festa, eles ficaram tão animados que levam ela para a Fazenda Lagoinha, e ela também, lá na Fazenda Lagoinha, também é bem aceita, todo mundo ama demais aquela mulher, e aquela mulher vai no centro da cidade, manda um telegrama para Belém, aí Belém vai e envia um outro cearense, que é o Adriano Nobre. Aí o Adriano Nobre pega o navio, desce no Camusim. Quando ele desce no Camusim, ele compra um jumentinho, coloca a sua bagagem em cima do jumentinho e sai tangendo esse jumentinho em direção a Itapajé. Gasta 6 dias de viagem. Como ele dormiu, como ele comia, como ele fazia refeição, não perguntem, porque só Deus é quem sabe a luta que aquele homem teve para sair perguntando a um e a outro como faria para chegar em Itapajé. Diz a história que quando ele chega em Itapajé, os seus pés estavam inchados da caminhada e do sofrimento. Aquele homem ele vai descansar por 7 dias, e um nome de uma senhora, na época ela tinha 17 anos, que chamava-se Francisca Alcindas, chamada de Chiquita. Eles disseram que ela foi direto logo no fogo, botou uma bacia de água quente e levou para banhar os pés do jovem. Na época, o Adriano Nobre tinha seus 22 anos, 23 anos. Era um jovem muito bonitão, por sinal, e uma jovem de 17 anos. Aí tu imagina aí, um jovem sendo cuidado, um jovem de 22, 23 anos, sendo cuidado por uma jovem. Não, ele não tinha 22 anos, ele é de 1893, 93, 7. Eu tinha uns 27 a 20, mais ou menos 30 anos por aí. Não sei bem a idade. Mas muito jovem, e aquela menina lá cuidando dele. E o certo é que ele vai realizar no dia 20 de julho, a casa onde ele ficava, que era a casa de Cordulino Teixeira Bastos, para a casa de Felisberto, onde ele ficou, que o dono da casa já havia falecido em 2013, e tinha Luiz Gonzaga Bastos como tutor das irmãs. Aí ele caminhava em torno de 500 a 600 metros para chegar na casa de Cordulino Teixeira Bastos, aonde aconteceu o culto oficial da igreja em 20 de julho de 1914. E a história desse Cordulino, o Cordulino, ele foi para Roraima e ele é conhecido na igreja em Roraima como o fundador do movimento pentecostal em Roraima, se deve a Cordulino Teixeira Bastos. O senhor está dentro da história, está entendendo, ou está fugindo aí do seu raciocínio? Não, o seu é o seguinte, irmão Carlos Castro. Claro que estamos pegando o seu raciocínio, é muito lógico. Eu estou fazendo algumas anotações ao mesmo tempo. Só que eu queria te dizer uma coisa. Está faltando 5 minutos para acabar e a gente vai ter que fazer uma live parte 2. O senhor concorda? Correto. Na verdade, nós vamos ter que fazer uma live parte 2 para falar Perfeito. da continuidade da história do Ceará, porque eu quero jogar uma pimenta aí, que não vai dar tempo de falar agora. Porque o senhor falou dos presbiterianos, que
se tornaram pentecostais. Então, na live 2, que vai ser a continuação da história, eu já vou jogar pimenta agora, mas nós vamos destrinchar essa pimenta na live 2. Se esses presbiterianos Perfeito. que se tornaram pentecostais, se eles mantiveram a doutrina calvinista ou se tornaram arminianos. Se o senhor tem essa informação. O senhor Eles só me continuaram. diga se o senhor tem essa informação. Tenho, Mas não vai dar mas para eu não falar posso. hoje, porque tá faltando agora 4 minutos para encerrar a live e o Instagram ele vai derrubar a gente daqui a pouco se a gente não parar. Perfeito. Inclusive, eu acho que seria até bom a gente fazer pelo YouTube. Não sei se Tá? o senhor sabe trabalhar para. Talvez a gente seria legal a gente fazer pelo YouTube, que Vamos tratar sobre isso. a gente ia ter mais audiência, ia ter mais tempo para trabalhar e talvez fosse bem melhor pelo YouTube. Não, o senhor tem muita coisa. O senhor é o seguinte: o poço é fundo, a corda é curta, mas o seu caneco não é raso, não. No seu caneco tem muita água. Não, o senhor tem Rapaz, muita água no caneco. E o seu caneco é aqueles caneco gigante que Deus deu, porque é uma enciclopédia ambulante. Nós vamos fazer uma live 2 para continuar a história do Ceará. Nós vamos, eu estou marcando aqui que nós paramos no Adriano Nobre. perfeito. Olha, O senhor vai continuar na próxima live com o sucessor do Adriano Nobre. Seria o Antônio do Rego Barros ou não? É o seguinte, o sucessor do Adriano Nobre não foi Antônio Rego Barros. Porque o Joanir de Oliveira diz que é ele. Não foi. Então o senhor viu que a história oficial tem uns gargalos estranhos, né? Tem muita coisa, tem muita carta fora do baralho. Tem. A história oficial, essa oficial é entre aspas mesmo. É porque é o seguinte, até então a pesquisa só chegava no livro do Teixeira Rego. E o Teixeira Rego cita no livro dele que o Vicente Salles Bastos se desviou e faleceu. É daí que a coisa tende a ficar diferente do verdadeiro. Vai acabar a live. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Nós vamos continuar com o sucessor do Adriano Nobre. Perfeito. E nós vamos falar da pimenta que eu estou jogando na comida. Se esses presbiterianos independentes que se tornaram pentecostais, se eles mantiveram a doutrina calvinista ou se tornaram arminianos. Outros sim. Nós vamos marcar uma outra live, que vai ser uma live 3, só para falar do museu. Perfeito. E aí, se não der para fazer a live do museu em uma, a gente faz em duas, porque eu quero falar de todas as fotos e também dos artefatos. É muita coisa. É muita coisa. Passa rapidinho, em 1 minuto, que vai acabar o seu contato para o pessoal conhecer o seu trabalho. Olha, é o seguinte, quem quiser conhecer o meu trabalho, basta... nós temos um museu online no YouTube. O museu online no YouTube, você clica lá, MPC, Museu do Protestantismo do Ceará. Pronto, você já vai estar de cara com os objetos, com os artefatos. Aqui está um pouco escuro, mas tem muitos artefatos aqui, pastor. Muita Dá um giro aí, que tem gente que chegou agora e não viu aquele início da live. Pois é, muita coisa. Eu estou passando aqui a gente tá repete o endereço do YouTube. Pronto, o endereço do YouTube é o MPC, Museu do Protestantismo do Ceará. Inclusive, eu tenho aqui uma maquete da Fazenda Lagoinha para explicar. Esses carros aqui eram os carros da época que eu mandei fazer. A ruralzinha que o pastor presidente utilizava, o Jeep. Várias coisas que fazem parte da nossa história. Então, vai ser muito bacana a gente fazer no agora, para mim fazer no YouTube, aqui pelo YouTube, eu faço pelo celular mesmo, que dá para a gente fazer tudo. Mostrar tudo aqui também dentro do museu. Vai cair o Instagram em 10 segundos. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Nós vamos conversar agora no privado e vamos marcar várias lives. Deus abençoe.